Talvez você deva conversar com alguém. 11. Adeus, Hollywood. Na minha primeira semana trabalhando na NBC, fui designada a 2 séries que estavam prestes a estrear: Plantão Médico, um drama médico, e Friends, uma sitcom. Essas séries alavancariam a rede para o primeiro lugar e estabeleceriam seu predomínio nas noites de quinta-feira durante muitos anos. As séries foram programadas para ir ao ar no outono, seguindo um ciclo muito mais rápido do que no mundo cinematográfico. Em meses foram contratados elencos e equipes técnicas, construídos cenários, e a produção teve início. Eu estava na sala quando Jennifer Aniston e Courtney Fox fizeram o teste para seus papéis em Friends. Opinei quanto a se a personagem de Juliana Margulies em Plantão Médico deveria ou não morrer no final do primeiro episódio, e estava no set com George Clooney antes que qualquer um soubesse o quanto a série o deixaria famoso. Energizada pelo novo trabalho, passei a assistir a menos TV em casa. Havia histórias pelas quais eu era apaixonada, e colegas que eram igualmente apaixonados por essas histórias, e me senti novamente ligada ao meu trabalho. Um dia, os roteiristas de Plantão Médico ligaram para um pronto atendimento local com uma pergunta médica, e aconteceu de um médico chamado Joe atender a ligação. Parecia destino. Além de ser formado em medicina, ele tinha mestrado em produção cinematográfica. Quando os roteiristas se inteiraram da formação de Joe, começaram a consultá-lo regularmente. Em pouco tempo, ele foi contratado como consultor técnico para barrar as cenas extremamente coreografadas na sala de emergência, ensinar os atores a como pronunciar termos médicos e fazer os procedimentos parecerem tão precisos quanto possível, esvaziar a seringa, limpar a pele com álcool antes de começar uma intravenosa, segurar o pescoço do paciente em tal posição ao inserir um tubo endotraqueal. É claro que às vezes nós dispensávamos as máscaras cirúrgicas que os personagens deveriam usar, porque todo mundo queria ver o rosto de George Clooney. No set, Joe era um modelo de competência e calma, as mesmas qualidades que apresentava num verdadeiro pronto atendimento. Nos intervalos, ele comentava sobre pacientes que atenderá recentemente, e eu queria escutar cada detalhe. Que histórias, eu pensava. Um dia, perguntei a Joe se poderia visitá-lo em seu trabalho. Pesquisa, eu disse, e ele me ofereceu acesso a seu pronto atendimento, onde com o uniforme emprestado acompanhei-o em seu plantão. Os motoristas bêbados e os baleados de gangues só começam a chegar depois que anoitece, ele explicou, quando cheguei em uma tarde de sábado, e não havia muita coisa acontecendo. Mas logo estávamos correndo de sala em sala, paciente a paciente, enquanto eu tentava guardar com clareza os nomes, fichas e diagnósticos. No intervalo de 1 hora, vi Joe fazer uma punção lombar, examinar o útero de uma grávida e segurar a mão de uma mulher de 39 anos, mãe de gêmeos, ao receber a notícia de que sua enxaqueca era, na verdade, um tumor cerebral. Não, veja bem. Nós só queríamos mais remédio para a enxaqueca, foi sua única resposta. Negação que logo daria lugar a um rio de lágrimas. Seu marido pediu licença para ir ao banheiro, mas vomitou no caminho. Por um segundo, visualizei esse drama na TV, um instinto arraigado quando seu trabalho é escrever histórias. Mas tive a sensação de que gerar conteúdo para a TV não era o único motivo de eu estar ali. E Joe também percebeu isso. Semana após semana, continuei voltando ao pronto atendimento. Você parece mais interessada no que estamos fazendo aqui do que no seu trabalho diário, Joe disse numa noite, meses depois, enquanto olhávamos juntos um raio-x, e ele me mostrava onde estava a fratura. Então, como se não fosse nada demais, ele acrescentou, você ainda poderia fazer medicina, sabe? Medicina? Perguntei. Olhei para ele como se fosse maluco. Eu estava com 28 anos e tinha especialização em estudos da linguagem na faculdade. É verdade que no ensino médio eu tinha participado de torneios de matemática e ciências, mas fora dali, sempre me sentirá atraída por palavras e histórias. E agora eu tinha um ótimo emprego na NBC, que me fazia sentir extremamente sortuda. Mesmo assim, continuei escapando de gravações para voltar ao pronto atendimento não apenas com Joe,
mas com outros médicos que também me deixavam segui-los. Eu sabia que estar ali tinha deixado de ser pesquisa para se tornar um hobby, mas e daí? Todo mundo não tinha um hobby? E claro que talvez, passar minhas noites no pronto atendimento tivesse se tornado o novo equivalente a ficar assistindo obsessivamente a TV, todas as noites, quando estava inquieta no meu trabalho com cinema. Repetindo, e daí? Obviamente eu não ia jogar tudo isso pro alto e recomeçar numa faculdade de medicina. Além disso, não estava entediada com o trabalho na NBC. Só sentia que algo de real, importante e significativo estava acontecendo no pronto atendimento, mas que não poderia acontecer da mesma maneira na televisão. E meu hobby preencheria essas lacunas. Era para isso que os hobbies serviam. Mas às vezes eu estava parada no pronto atendimento e durante uma calmaria, percebia como me sentia em casa, e cada vez mais me perguntava se Joe teria descoberto alguma coisa. Em pouco tempo, meu hobby levou-me do pronto atendimento para uma unidade de neurocirurgia. O caso que eu tinha sido convidada a ver era de um homem de meia-idade, com um tumor pituitário, provavelmente benigno, mas que precisava ser removido para evitar que pressionasse os nervos cranianos. Vestida a caráter, com máscara e usando tênis confortáveis, fiquei acima do Sr. Sanches, olhando dentro do seu crânio. Depois de serrar o osso, usando uma ferramenta parecida com algo que se compraria na Leroy Merlin, o cirurgião e sua equipe meticulosamente afastaram camada por camada do tecido conectivo até exporem o cérebro. Por fim, lá estava ele, com o mesmo aspecto das imagens que eu tinha visto no livro na noite anterior. Mas enquanto eu estava ali parada, meu próprio cérebro a centímetros do cérebro do Sr. Sanches, tive uma sensação de deslumbramento. Tudo que fazia aquele homem ser ele mesmo, sua personalidade, suas lembranças, suas experiências, seus gostos e aversões, seus amores e perdas, seus conhecimentos e suas habilidades, estava contido naquele órgão de 1,5 kg. Você perde uma perna ou um rim, e continua sendo você. Mas perde uma parte do cérebro, literalmente perde a cabeça. E quem passa a ser então? Tive um pensamento perverso. Entrei na cabeça de uma pessoa. Hollywood tentava entrar na cabeça das pessoas o tempo todo, com pesquisa de mercado e propaganda, mas eu estava realmente ali, nas profundezas do crânio daquele homem. Especulei se aqueles slogans com que a rede bombardeava os espectadores chegavam a atingir seu destino. Você não pode perder. Ao fundo, tocava baixinho uma música clássica, e 2 neurocirurgiões extraíram o tumor, depositando seus pedaços com cuidado em uma bandeja de metal. Pensei nos sets frenéticos em Hollywood, com toda sua confusão e comandos. Vamos lá, gente. Gravando. Um ator sendo conduzido às pressas por um corredor em uma maca, líquido vermelho encharcando suas roupas. Mas então alguém dobra a esquina rápido demais. Merda! O diretor exclama. Cruzes, gente, desta vez vamos fazer direito. Homens corpulentos com câmeras e luzes correm alucinados rearrumando a cena. Vi um produtor tirar uma pílula, Tilenol frontal ou Prozac, e engoli-la com água gasosa. Vou ter um infarto se não fizermos essa tomada hoje. Ele suspirava. Juro, vou morrer. Na sala de cirurgia com o Sr. Sanches, não havia gritos, ninguém se sentindo à beira de um ataque cardíaco. Até o Sr. Sanches, com a cabeça aberta, parecia menos estressado do que as pessoas no set. Enquanto a equipe cirúrgica trabalhava, cada pedido era salpicado com um por favor e obrigado. E se não fosse pelo fluxo constante de sangue gotejando da cabeça de um homem para dentro de uma bolsa próximo à minha perna, eu poderia ter confundido aquele lugar com uma fantasia. E de certa maneira era. Ao mesmo tempo em que era mais real do que qualquer coisa que eu já vira, também estava a galáxias de distância do que eu considerava ser minha verdadeira vida lá em Hollywood, lugar que não tinha intenção de deixar. Mas meses depois, tudo mudou. Estou acompanhando o médico do pronto atendimento em um hospital municipal num domingo. Ao nos aproximarmos de uma cortina, ele diz: mulher de 45 anos com complicações por diabetes. Ele puxa a cortina e vejo uma mulher deitada na mesa, debaixo de um lençol.
É então que o cheiro atinge as minhas narinas, um choque tão ruim que sinto medo de desmaiar. Não consigo identificar o odor porque nunca senti nada tão repugnante. Será que ela defecou? Vomitou? Não vejo sinais de nada disso, mas o cheiro torna-se tão forte que sinto que o almoço que ingeri 1 hora atrás sobe à minha garganta, e engulo com força para mantê-lo guardado. Espero que ela não possa ver o quanto devo estar pálida, nem perceba a náusea dominando minhas entranhas. Penso, talvez venha da cama ao lado. Talvez, se eu for para este lado do quarto, não sinta o cheiro com tanta intensidade. Concentro-me no rosto da mulher, olhos lacrimosos, faces avermelhadas, franjas sobre a testa suada. O médico faz perguntas, e não consigo entender como ele faz para respirar. Tento segurar a respiração o tempo todo, mas acabo precisando de ar. Tudo bem, digo comigo mesma. Vamos lá. Inspiro um pouco de ar, e o cheiro toma conta do meu corpo. Equilibrando-me contra a parede, olho enquanto o médico levanta o lençol que cobre as pernas da mulher. Só que a parte de baixo das pernas não existe. Sua diabetes provocou uma vasculite grave, e tudo o que resta são 2 tocos acima dos joelhos. Um deles está gangrenado, e não consigo decidir se a visão do toco infectado, completamente preto e embolorado como uma fruta podre, é pior do que seu cheiro. O espaço é pequeno, e me aproximo da cabeça da mulher, o mais longe possível do toco infectado, e é então que algo extraordinário acontece. Aquela mulher pega na minha mão e sorri para mim, como se dissesse: sei que é difícil ver isso, mas tudo bem. Ainda que fosse eu quem devesse estar segurando a mão dela, ainda que seja ela quem não tenha os membros inferiores e esteja com uma infecção colossal, ela está me tranquilizando. E embora isso pudesse vir a ser uma grande trama no plantão médico, naquele milésimo de segundo sei que não vou continuar trabalhando naquela série por muito mais tempo. Vou para a faculdade de medicina. Talvez esse seja um motivo impulsivo para uma mudança de carreira, o fato de que essa amável estranha com um toco escurecido esteja segurando minha mão, enquanto tento não vomitar, mas há algo acontecendo dentro de mim que nunca senti em nenhum dos meus trabalhos em Hollywood. Ainda amo a TV, mas existe algo nas histórias reais, que estou vivenciando pessoalmente, que me seduz e faz com que as coisas imaginárias pareçam tênues. Friends aborda a fraternidade, mas uma fraternidade falsa. Plantão médico é sobre vida e morte, mas são ficcionais. Em vez de pegar essas histórias que presencio e recolhê-las para meu mundo na rede televisiva, quero que a vida real, pessoas reais, sejam o meu mundo. Naquele dia, dirigindo de volta para casa depois do hospital, não sei como, nem quando isso pode acontecer, nem que tipo de empréstimos posso obter para a faculdade de medicina, nem mesmo se consigo entrar. Não sei a quantas aulas de ciências terei que assistir para cumprir as exigências e me preparar para o vestibular, nem onde ter essas aulas, já que me formei na faculdade 6 anos atrás. Mas decido que de alguma maneira farei essa graduação acontecer, e não posso fazer isso trabalhando 60 horas semanais nas séries da NBC.